estamos começando a gravar. Vou pedir então ao irmão que possa estar orando em nome do Senhor Jesus. Que o irmão que se sente tocado, que possa orar para nós iniciarmos a nossa aula hoje. Amém? Vou pedir a minha esposa então para orar. Esposa, você pode orar para nós iniciarmos? Amém. Tá me ouvindo? Sim? Uhum. Senhor, meu Deus, venho te pedir, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, nos dar, Senhor, seu entendimento nessa noite, Pai. Toma, Senhor, mais uma vez, Senhor, essa aula em suas mãos, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, usar, meu Pai, o ouvido do seu servo, meu Deus, a boca dele através da sua boca, meu Deus, para poder falar, Senhor, aquilo que o Senhor quer trazer, meu Pai, ao entendimento nessa noite, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, estar conosco, meu Deus, a cada um nessa aula, Senhor, que nós saiamos daqui, Senhor, aprendendo muito mais de Ti, Senhor, para que nós possamos, meu Pai, levarmos, Senhor, a sua palavra, Senhor, com mais entendimento, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nos capacita com seu entendimento e capacita meu esposo, Senhor, com seu ensino, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Então, hoje nós estamos dando início, né, à segunda aula do nosso seminário teológico de base. Perdão, a segunda aula do primeiro módulo, né? Nós temos no primeiro estudo, são 50 estudos ao total, né? É um total de 50 estudos, como nós colocamos aqui na semana passada, falamos sobre alguns deles. Hoje é o primeiro e nós estamos tratando sobre a teologia, né? Semana passada nós fizemos uma breve explanação do ponto de vista, vamos dizer assim, mais macro, tanto da criação do homem quanto da composição, vamos dizer assim, da humanidade em termos religiosos, onde nós nos encontramos dentro desses aspectos. Nós falamos um pouquinho sobre a divisão do homem, a divisão da humanidade em termos da forma como crê, de que maneiras ele se divide, não necessariamente da mesma forma, da mesma quantidade percentual, né? Que, vamos dizer assim, nós temos a humanidade, por exemplo, dividida entre ateus e não ateus, pessoas que creem em Deus, pessoas que não creem em Deus, não necessariamente 50%, 50%, mas a gente pode dividir, de certa maneira, a humanidade assim, talvez num terceiro grupo, que seriam os agnósticos, que não dizem nem que Deus existe ou que ele deixa de existir, né? Eles dizem que ele não podem afirmar. Mas nós falamos disso na semana passada, e seria importante, assim, a gente dar uma pequena relembrada, porque que a gente vai ficar sempre falando em relação a essa estrutura propriamente dita, porque é importante para nós que nós entendamos, né, de maneira bastante objetiva, o papel da teologia e o papel do cristianismo no mundo e o seu papel como cristão no mundo. Ontem na igreja, quem teve ontem no culto pela manhã em Caraí, nós compartilhamos sobre a sétima mensagem da série Escolhas, e ontem era a escolha de servir, o tema da mensagem, né? E nós falamos um pouquinho sobre essa questão de serviço. Nós, para fazermos a obra de Deus, nós precisamos de alguns pré-requisitos para executar essa obra. Primeiro de tudo, conhecer o dono da obra. De que maneira nós servimos alguém se nós não conhecemos? Segundo ponto, entender que servir a Deus, trabalhar para o reino de Deus, acima de tudo e primeiro de tudo, o grande ponto central é tornar o nome de Jesus conhecido, fazer com que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida e das nossas ações, de maneira que o serviço na casa de Deus, obviamente, como nós falamos ontem, é importantíssimo nós estarmos nas nossas posições como obreiros, diáconos, pastores, músicos, levitas, os irmãos que ajudam, professores da escola bíblica, enfim, irmãos do som, do data show, das diversas atividades que compõem o ministério, mas isso faz parte das nossas atividades para o reino, mas o servir a Deus na sua essência é fazer com que o nome de Jesus seja conhecido, e nós devemos fazer isso em todo o tempo na nossa vida. E por conta desse desafio, lembra de Mateus 28, que nós falamos, olha, entendemos que quando Jesus fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quando nós estamos tratando do ide de Jesus, principalmente em Mateus 28, no capítulo 28, ali, a partir do versículo 15, se eu não me engano, 16, quando ele trata do ide por todo mundo e pregai o evangelho, a gente já teve a oportunidade de falar aqui algumas vezes sobre isso, ele está falando no gerúndio, não ide, é indo. Indo, enquanto vocês vão,
pelo mundo, enquanto vocês vão por todo mundo, preguem o evangelho. Então, isso significa que nós, cristãos, temos um chamado geral. E que chamado é esse? Indo, onde quer que nós estejamos indo, nós devemos pregar o evangelho. Se você está indo à faculdade, se você está indo para o seu trabalho, se você está indo na academia, se você está indo tomar um sorvete, se você está indo jogar bola, se você está indo em qualquer lugar, você tem como obrigação, ou como, não seria bem obrigação, mas como ordenança, obrigatória a partir do momento que é uma ordenança. O Senhor nos deu uma ordem, não é um pedido, não é uma solicitação, mas como obrigação nós falarmos do amor de Deus e tratarmos a respeito do amor de Deus e pregarmos às pessoas sobre esse amor. Desse ponto de vista, nós precisamos entender qual é o nosso papel na sociedade e de que maneira nós encaixamos nesse contexto social, político e religioso. E aí a gente estava compartilhando na semana passada, na primeira aula, e aí eu preciso que os irmãos me digam se vocês estão vendo, esse gráfico, tá? Mais uma vez, nós colocando de maneira direta, esse gráfico, ele não coloca em igualdade nenhum desses tipos. O que eu estou dizendo? No fato de termos ateístas aqui e deístas aqui, na mesma linha e nessa mesma equidistância, não significa que eu estou dizendo que percentualmente, por exemplo, é 50%, 50%. Não, não é isso. É só por uma questão estrutural para facilitar a nossa percepção a respeito da divisão. Mas, por exemplo, é óbvio que o mundo está dividido em muito mais pessoas que creem em Deus do que pessoas que não creem em Deus. Então, na semana passada, nós estávamos falando o seguinte: o mundo hoje ele é dividido, ele pode ser dividido em alguns grandes grupos, né? Então, a humanidade hoje ela tem aproximadamente 7 bilhões de pessoas. Hein? Ela tem 7 bilhões de pessoas. Deixa eu só liberar aqui tem um irmão querendo entrar. Deixa eu ver quem é. Ah, é a Fernanda. E aí, são 7 bilhões de pessoas. Desses 7 bilhões de pessoas, nós podemos, de maneira objetiva, dividir o mundo em dois grandes grupos, dois grandes agrupamentos de pessoas, né? Não necessariamente com a mesma quantidade de pessoas. Então, você tem pessoas que são ateístas e pessoas que são deístas, ou seja, os seres humanos que creem em Deus e seres humanos que não creem em Deus. Então, nós estamos falando de divisão da humanidade da seguinte forma: os ateístas são aqueles que não acreditam em Deus, e os deístas são aqueles que acreditam em Deus. Eu sei se tem alguém perguntando, eu vi alguém levantando a mãozinha. Pode abrir o microfone, porque eu estou com a tela, que eu estou mostrando aqui para vocês é o que eu estou vendo, não necessariamente estou vendo aqui vocês levantando a mão. Alguém levantou a mão? Para fazer uma pergunta ou mandar alguma coisa? Não? Ah, tá. A irmã Fernanda tinha botado. Paz, irmã Fernanda. Então, nós estamos colocando aqui, nesse processo, a humanidade dividida dessas duas formas. A partir dessa divisão, dessa estruturação, nós podemos dizer o seguinte: a humanidade, daqueles que creem em Deus, e que é a grande maioria, por mais que as pessoas tentem atacar a nossa fé, porque nós cremos em Deus, a humanidade, de maneira geral, crê em Deus. Não no nosso Deus, não no verdadeiro Deus, não no único Deus, mas crê de alguma maneira em algum tipo de Deus. Então, a humanidade, a grande maioria das pessoas possuem religião, possuem crença, possuem fé em alguma coisa. E aí a gente pode dividir, mais uma vez, não de maneira igual, em dois tipos: pessoas que são panteístas e pessoas que são teístas. Os panteístas acreditam, e a gente está muito acostumado, para quem já foi esotérico, ou gostava de dizer esoterismo de maneira geral, talvez seja o maior grande exemplo sobre o panteísmo, é a diluição de Deus no universo. Então, você pega Deus e dilui ele no universo. Então, tudo é Deus. Deus ele está no universo, Deus ele está no mar, Deus está nas plantas, Deus é a natureza, Deus é o vento, Deus é tudo. Então, Deus está diluído pela criação, né? O universo é Deus, Deus está no universo. Isso é o panteísmo. E temos o teísmo. O que é o teísmo? É a personificação de Deus em um ser. E aí, mais uma vez, não estou falando de nosso Deus,
né, a triunidade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, por enquanto. Eu só estou dizendo o seguinte, classificando a humanidade. Quem crê em Deus, quem não crê em Deus. Quem crê num Deus dissolvido na criação e quem crê num Deus personificado. E essa personificação de Deus pode ser, por exemplo, pessoas que creem em Buda, pessoas que creem no hinduísmo, né, no panteão hindu, que creem no islamismo, creem, obviamente, em Cristo. Então, essa é a estrutura da humanidade. Então, os panteístas acreditam nessa diluição. Os teístas acreditam na personificação de Deus em uma pessoa, né, propriamente dito, num ser, melhor dizendo. Por que eu faço questão da gente colocar na base teológica essas explicações? Porque, por exemplo, semana passada eu falei sobre isso aqui. Muitos cristãos sinceros, que servem ao Senhor, que estão na igreja, que ouvem a palavra, que conhecem de Deus, ainda têm dificuldade, muitas das vezes, para identificar, por exemplo, o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é algo dissolvido, dissoluto. O Espírito Santo é uma pessoa. Então, as pessoas têm muito claramente do Pai, do Filho, mas quando temos o Espírito Santo, a percepção é que o Espírito Santo é uma energia de Deus. O Espírito Santo não é uma energia de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. A diluição de Deus como uma força é algo classificado ao panteísmo. Nós cremos que o nosso Deus é um Deus que existe em maneira perfeita, triuna, em três pessoas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O nosso Deus é uma unidade de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, ele nos convence do pecado e do juízo. Ele intercede a nosso respeito. Ele opera, né, de maneira... Ele é o grande paracleto. Toda vez que você vê o Consolador na Bíblia, Jesus falando, eu preciso ir para que eu envie para você o Consolador. Numas aulas atrás, se você entrar no nosso canal do YouTube, lá você vai ter a playlist da revista da CPAD, que nós terminamos antes de iniciar o seminário, você vai ver lá a aula sobre o Paracleto, sobre o Espírito Santo, o Consolador. Toda vez que você vê o Consolador na Bíblia traduzido para Consolador, ali é o Paracleto, aquele que foi chamado para caminhar ao nosso lado, é o grande companheiro, é aquele que está caminhando junto a nós, ele foi chamado para caminhar na nossa caminhada cristã junto a nós. Então, é uma pessoa. Então, o Espírito Santo não é uma energia. O conceito de um Deus diluído é panteísmo. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos na personificação de um Deus. E das muitas estruturas que acreditam na personificação de Deus em algo ou em alguma coisa, né? Na verdade, num ser de maneira geral, e aí nós temos várias religiões. Religiões, por exemplo, aqui, judaísmo, enfim, xamanismo, várias religiões aqui, por exemplo, os hinduístas, né, que são os mais conhecidos, que são grandes, né, na Índia, nós temos uma quantidade enorme, o budismo, que está muito no nosso cotidiano, e muitas pessoas acham, os ensinamentos, mas assim, a gente precisa entender que por trás desses ensinamentos existe uma questão religiosa, uma questão de crença. Então, nós precisamos ter cuidado, por exemplo, com esse tipo de coisa. O islamismo, por exemplo, e, finalmente, o cristianismo. Então, mais uma vez falando, não estou colocando em pé de igualdade, aqui não é uma demonstração de igualdade ou de que estão no mesmo pé, não é isso. É só para uma forma de classificação. Então, dessas religiões, temos o cristianismo. No cristianismo, nós temos o kardecismo, nós temos outro tipo de religião, por exemplo, nós temos catolicismo e nós temos o protestantismo. Então, dentro daqueles que seguem os ensinos de Cristo, ou seguem o evangelho de alguma forma, se dizem cristãos, nós temos essas religiões. Sendo que nós entendemos, né, claramente que, por exemplo, kardecismo e outras são seitas. Né? Tudo aquilo que afronta Deus diretamente, a gente vai tratar como seita ou heresia. Né? De uma maneira mais abrangente, heresia é tudo aquilo que deturpa a palavra de Deus e seita é tudo aquilo que efetivamente confronta a palavra de Deus. Só que a gente se talvez mais para heresia do que necessariamente uma seita propriamente dita, mas a gente poderia classificar das duas formas. O catolicismo e o protestantismo. Dentro do protestantismo, nós temos duas divisões também, né? E aqui não há nenhuma ordem de importância propriamente dita, mas
nós temos nós temos a igreja tradicional, o protestantismo tradicional e o protestantismo pentecostal. Protestantismo tradicional, por exemplo, igreja presbiteriana, igrejas batistas mais tradicionais, igrejas anglicanas, né? São igrejas que não acreditam que em Atos, capítulo 2, quando há o derramar do Espírito Santo sobre a igreja, que o derramar do Espírito Santo culminou no batismo com línguas estranhas, e a evidência do batismo do Espírito Santo é o falar em línguas. Os pentecostais, como nós, por exemplo, na nossa igreja aqui, assembleianos, ou a maioria das igrejas neopentecostais, nós acreditamos que em Atos capítulo 2, quando há o derramar do Espírito sobre a igreja, que aparecem as línguas de fogo, e que eles começam a falar em outras línguas, que essas outras línguas eram a manifestação do dom do Espírito Santo, que era falar em línguas. Então, para nós, o batismo no Espírito Santo é uma segunda bênção, e nessa segunda bênção, a evidência do batismo do Espírito Santo é obrigatoriamente o falar em línguas. Então, esse é o panorama geral daquilo que nós estamos entendendo como estruturação da humanidade em termos de fé e de que maneira nós nos colocamos, nós estruturamos, nós estamos inseridos no mundo em relação a isso. Até aqui tudo bem, irmãos? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Pastor, só falando que os tradicionais não é que não acreditam em Atos 2, né? Fica Não, ruim acredito, falar, claro, né, que não acreditam. Não praticam, vamos dizer assim, né? Não, eles não. O que eu coloquei foi que eles não é que não acreditam em Atos 2, eles não acreditam que em Atos 2 o derramar do Espírito Santo é selado, é testificado com falar em línguas, né? Eles acreditam no derramar do Espírito, mas eles não acreditam que o batismo no Espírito Santo, por assim dizer, eles acreditam que todo cristão recebe o Espírito Santo. Isso que eu queria enfatizar, porque ficou parecendo que Atos 2, esse segmento tradicional não acredita. Não, acredito, são irmãos e, como eu falei, não tem nenhum nível aqui de importância ou de diferenciação. Ninguém é mais crente ou menos crente pelo batismo no Espírito Santo. Só que nós pentecostais acreditamos isso como um revestimento de poder que está em Atos 1, capítulo 6, capítulo 1, versículo 6, se eu não me engano, que Jesus fala, olha, permanecer em Jerusalém, que até vocês sejam revestidos, né? Que lá é o dunamis, né? O dunamai, que é esse revestimento de poder que capacita, né, de dentro para fora para fazer coisas maiores, que Jesus fala lá, é testificado, esse revestimento é testificado com o batismo no Espírito Santo, e a evidência do batismo é o falar em línguas. Já para os tradicionais, né, para as igrejas tradicionais, a evidência do o falar em línguas não é aceito como uma evidência do batismo no Espírito Santo. É só essa diferença, né? Em termos mas de maneira nenhuma se pareceu assim, não é isso que eles acreditam, que eles deixam de acreditar em Atos 2, não. É só uma questão de percepção em relação ao batismo do Espírito Santo e a manifestação do dom de línguas como a evidência para esse batismo. Tá certo? É Mary, né? Se não me engano, né? A irmã, não é isso? Oi, sim, pastor. sim, sou eu. É Mary. Oi, vamos acho que é a irmã Eliane, se eu não me engano. Oi, pastora, a paz do Senhor. Pode falar ou eu interrompi isso aqui? Pode, claro, minha irmã, pode falar. Eu tenho muita, apesar de falar, né, chama de língua estranha, eu tenho muita dúvida a respeito disso. Por quê? Aqui em Atos 2, diz que eles falavam em outras línguas. Sendo que essa língua aqui, eu entendo como um idioma, porque eles falam assim, olha, nós estamos entendendo, fala assim, olha, veio gente de todas as cidades para ver o que estava acontecendo. Estou resumindo aqui nas minhas palavras, né? E eles conseguiram entender na língua nativa, ou seja, na língua que quem era do Egito entendia em egípcio, não sei se é assim que se fala. Sim. Se fosse americano, entendia inglês, se fosse espanhol, estava entendendo espanhol, cada um essa língua estranha era uma língua estranha para o hebreu, não era a língua nativa do hebreu. Né? Eles não estavam falando em hebraico, eles estavam falando em, sei lá, inglês, em espanhol, mandarim. É isso que eu entendo de Atos 2. Então, sinceramente, eu mesmo fico com muita dúvida a respeito disso. Não tem problema. Vamos lá. Eu não vou entrar nesse detalhe agora. Eu vou deixar até aqui para vocês, enquanto a gente conversa. Mas tem uma aula dentro do nosso canal que fala só sobre o batismo no Espírito Santo. E lá você vai encontrar uma aula mais detalhada sobre isso.
e sobre esses termos, de como era qual é o entendimento dessa passagem. Deixa eu até copiar aqui o link, e aí a gente vai ter eu vou compartilhar com você aqui, peraí só um minutinho. Copiar, tá? Só para, irmã Helena, não tem problema nenhum te responder, mas é só porque, como não é o objetivo Senão vai principal, ficar é isso, perdendo, eu né? não vou acabar, não vou tirando a sua dúvida e não vai ser o suficiente. Então, eu estou colocando Tá aqui, bom. ó, para você, tem Tá aula bom. 1 e 2, aí você lê, assiste lá, que tá muito boa a aula sobre isso, e tiveram várias dúvidas nesse sentido. Alguns irmãos tiveram essa dúvida também, pode recorrer lá, mas acho que vai te dar uma boa resposta sobre isso, tá bom, Tá irmã? ótimo. Muito obrigada. Tá bom, qualquer coisa na próxima aula a gente conversa disso novamente. É só porque eu não vou entrar no detalhe e vou acabar não te respondendo, tá Não, bom? entendi. Sobre Tá isso, bom. mas lá Mas ainda tá assim já vai me detalhado. ajudar bastante. Obrigada. Tá bom, nada, fica na paz. Tá. Mas em relação a esse quadro aqui, nenhuma dúvida nesse momento, né? Tá tudo bem até aqui, né? Vou entender que sim. Amém. Vamos então entrar na apostila. Quem tiver com a apostila, a gente vai começar a ler agora efetivamente o conteúdo. Estudo 1, a teologia. Conceito de teologia. Alguém pode ler, por favor? Conceito de teologia. Pastor Tadeu, você viu que eu te mandei uma mensagem, né? Que você entrou aqui, deu um erro e acabou te tirando da sala e você entrou novamente. Fala, pastor. Já consegui voltar, já. Estava com um É, probleminha na conexão aqui, mas já estou tá. aqui conectado. Amém, amém. Alguém está com a apostila e pode ler, por gentileza? Obrigado. Nada. Ninguém conseguiu baixar a apostila para a gente poder ler? Ou ninguém está conseguindo? Está com ela aí para ler? Amém. Eu vou lendo aqui e a gente vai acompanhando, tá bom? Estudo 1. A teologia. Conceito de teologia. É o estudo racional da fé religiosa. No nosso caso, é a interpretação racional da fé cristã. Ela é inteligível, pode ser compreendida, ou seja, né, pode ser compreendida pela mente humana. Ela requer explicação, envolve interpretação de textos bíblicos e sistematização das ideias. E é o estudo baseado na Bíblia. A Bíblia é a fonte da teologia. Então, o que nós definimos por teologia? A teologia não é uma tentativa de definição de Deus, não é isso. Muita gente confunde, né, aquela célebre frase que há no meio da igreja, do tipo, a letra mata, o espírito vivifica, e quando fala da letra que mata, é a letra, normalmente atribui ao teólogo ou à teologia. Não é isso que a gente, a teologia não é uma tentativa de definição de Deus, ela é uma sistematização da fé, de maneira que a fé ela seja racionalizada e ela se torne inteligível, ela dê explicações baseadas em textos bíblicos e nessa sistematização das ideias, então tratando isso de maneira compartimentada por temas, por exemplo, vamos falar sobre o Espírito Santo, então paracletologia, vamos falar sobre, por exemplo, o estudo das últimas coisas, vamos falar sobre escatologia bíblica. Então, na verdade, é uma grande tentativa de racionalizar, de estruturar, para que nós possamos aprofundar nos conceitos da nossa fé, na base racional da nossa fé cristã. Ela requer explicação, né? E ela é baseada, obviamente, na Bíblia. A Bíblia é a base de toda teologia. Você não faz teologia fora da Bíblia e você não faz teologia, vamos dizer assim, naquilo que a Bíblia não trata, né? Ou no eventual silêncio da Bíblia sobre algum tema. Não se faz teologia, você faz teologia sempre baseado na Bíblia. A Bíblia é a base para a construção de todo raciocínio teológico. Então, nós temos aí no 1.2, tipos de teologia. Nós podemos dividir ela por época, por ponto de vista e por ênfase. Por época, a gente vai falar sobre teologia patrística, teologia medieval, teologia reformada, teologia contemporânea. Eu acho. Alguém quer comentar sobre isso? Tem alguma dúvida? Eu acho que vale a pena eu abrir um quadro aqui para nós falar, para poder entendermos o que está tratando aqui na apostila. Alguém tem alguma dúvida do que eu acabei de explicar? Enquanto eu abro aqui, é bom que eu já vou respondendo. Estão muito quietinhos hoje. Pastor Lúcio, eu não consigo.
Oi, a paz. Eu não Uhum. consegui baixar, não, entendeu? Aí eu tô aqui só Ah, ouvindo o senhor. tá bom. Tá bom. Mas alguém não conseguiu baixar a apostila? Alguém está com dificuldade em fazer o download? Que depois eu reviso. Mas eu acho que eu testei o link, estava funcional. Acho que não está tendo problema em relação a isso, não. Mas, Mas, pastor, consegui baixar hoje, imprimir, tá aqui. Só que eu tô tá bom, dirigindo, tá bom, tô chegando em tá casa, bom, né? 10 tá minutinhos, bom, tá tá bom? bom. É importante que me ajuda. Se vocês vão lendo, eu vou explicando, né? Senão eu fico daqui, abrir, ler e eu não consigo voltar para a explicação. Eu Então, baixei também, pastor, se você mas puder ir eu. lendo, me ajuda. Não, eu baixei, mas eu vou ter que pegar ainda, Uhum. Tá bom. Na entendeu? semana que Consegui vem, baixar aqui agora. Eu queria saber onde está. Estou meio perdida. Pastor é Lúcio, Valéria, a Diaconisa Valéria que está falando? É, Ô, Diaconisa Valéria, que alegria ouvir a sua voz. Paz do Senhor, minha irmã. Que alegria, paz. Pastor Amém. Lúcio, Eu tô no ponto 2, no item 1.2. Consegui baixar e dá para ver junto com a aula. Tá, se você puder ler o item 1.2, me ajuda muito na dinâmica aqui da aula. Acho que alguém falou também comigo, eu não vi no fundo. Me chamou. Então, você pode ler aí o item 1.2, quem baixou só novamente? Tipos de teologia é o tema, é o título, né? 1.2, pastor. Isso. Tipos de teologia, por época. Teologia patrística, teologia medieval, teologia reformada, teologia contemporânea. Amém. Então, a gente está falando de tipos de teologia, né? E ele diz assim, teologia por época, né? O que ele está falando em termos de teologia? Irmãos, uma coisa que é importantíssima, e eu tenho falado na escola de líderes também, é sobre o entendimento. Eu vou nesse primeiro momento, eu vou me prender, obviamente, à apostila, mas eu vou precisar dar algumas explicações macros para tudo fazer muito sentido para nós, para todos nós, né? Vamos lá. Se eu fosse perguntar de maneira objetiva para vocês, qual é a razão da nossa fé? Qual é o motivo para que tudo isso que nós conhecemos e para tudo isso que ocorreu? Qual é o grande plano de Deus para a humanidade? Se você pudesse resumir isso em uma única palavra, numa palavra simples, como é que você resumiria isso? Se eu perguntasse o que é isso que nós estamos vendo? O que é a Bíblia? Qual é o motivo de tudo isso, de tudo isso que nós estamos vendo e vivendo e que temos vivido nos últimos 2000 anos, por exemplo, e mais para trás, desde Gênesis? salvação, né? Salvação em Jesus Cristo. O plano foi esse: Jesus morrer para nos salvar, para nos libertar. Porque Amém. já que a gente tem pecados e ele veio para nos purificar, né, de todo pecado. Acredito que seja isso. Amém, Mary. Amém. Já pode dar aula no meu lugar, hein, Mary? Já pode dar aula. Quem dera. Não, Falta já muito, pode dar aula. pastor, falta É uma muito. professora aí, já. Uma professora na sala. A irmã Eliane acho que ia falar também. Pode falar, irmã Eliane. Sim, eu ia falar que era o plano de salvação. Ela já respondeu. Isso, é o grande plano de salvação. Nós temos essa percepção, mas é importante nós termos essa percepção de uma maneira, vamos dizer assim, um tanto quanto estruturada nesse aspecto, né? Então, se a gente pudesse falar, deixa eu apagar aqui essa parte aqui, se a gente pudesse falar sobre esse plano da salvação, né? O que nós, deixa eu colocar isso aqui, daqui a pouco eu vou precisar dele, por enquanto eu não vou usar ele aqui não. O que nós poderíamos verificar? O que é importante, né? Nós entendemos o plano da salvação. Irmãos, vamos partir do seguinte princípio, amém? O grande princípio de todas as coisas é Deus, certo? Deus. Nós falamos na semana passada sobre isso. Deus, ele nunca foi criado, ele sempre existiu. Ele existe de eternidade a eternidade. Nós falamos aqui na semana passada sobre isso. Se você não assistiu, volta lá na aula da semana passada que nós vamos disponibilizar. Nós vamos disponibilizar no YouTube. Daqui a pouco eu vou lançar o link para isso. Era para ter sido na sexta-feira, mas a gente está fazendo algumas modificações no vídeo, então, não no vídeo em si, mas na estrutura do canal.
E aí eu vou disponibilizar o link daqui a pouco. Então, Deus é a grande linha mestra. Então, Deus, ele existe de eternidade passada, amém? De eternidade passada. Amém. E ele existe também na eternidade, perdão. E ele também existe para a eternidade futura. De maneira que Deus nunca foi criado e nunca ninguém criou Deus. Deus sempre existiu. Ele é ele é autossuficiente na sua existência. Né? Então, nós temos essa linha. Nessa linha, nós temos muita facilidade, irmãos, para nós entendermos de maneira geral essa eternidade futura. Nós, como seres humanos, nós temos a facilidade de entender o seguinte: você nasceu hoje, por exemplo, você aceitou Jesus e você vai viver eternamente, amém? Você vai viver com Deus eternamente. Essa eternidade futura, para nós, é algo que, ok, a gente consegue entender. Viver para sempre. Nascer e viver para sempre. Eternamente viver. Ok. Mas para nós é muito difícil entendermos eternidade passada, concordam comigo? Como é que algo ou alguém sempre existiu e nunca foi criado? Nós nascemos e vamos ver para sempre. Mas a eternidade passada é algo que, por mais que nós aceitemos, e obviamente pela fé nós aceitamos, não é algo que é simples para nós. Mas de maneira que, nessa linha de tempo da eternidade de Deus, ele, em algum momento aqui dessa linha, por exemplo, vamos chamar aqui nesse momento, ele criou o homem. Criou o homem. Bem? Ele criou o homem aqui. Então, quando ele cria o homem, quando ele cria o homem nessa estrutura aqui, ele criou o homem, ele criou o homem, de certa forma, para viver com Deus eternamente. O homem não foi feito para morrer. O homem foi feito para viver eternamente com Deus. Amém? Nessa estrutura. Então, nesse sentido, o homem foi feito para viver eternamente com Deus. Só que, em algum momento da criação, e eu vou colocar aqui só para não embolar aqui nossas escritas, o que acontece? O homem peca. Então, o homem peca. Quando o homem peca, o que acontece? Pecado original. O homem peca. O homem que havia sido feito para viver, o homem que havia sido feito para viver de maneira eterna com Deus, ele passa através do pecado, porque o salário do pecado é a morte, ele passa a não ter mais vida eterna. Ele estabelece um princípio. O homem que, teoricamente, inicialmente, ele foi feito para viver eternamente com Deus, através da sua queda, da queda do homem, ele passa a ter uma linha onde, em algum momento, o homem vai morrer. Onde ele não participará mais dessa eternidade futura. Se nós olharmos esse plano, essa é a grande estrutura, e aí eu estou falando aqui, não entendam simplesmente como o homem, só eu morrer, eu, Lúcio, morrer, mas a humanidade, num plano mais macro, chegará um momento onde, através do pecado, ela vai ser confrontada com Apocalipse 20, que a gente chama do grande julgamento e o grande trono branco, em Apocalipse 20, onde o destino de toda a humanidade, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, era ser condenado eternamente. Esse é no plano macro, a partir da queda do homem. Condenação eterna. Irmãos, está chato? Por favor, me deem um feedback. Está indo bem? Estão entendendo? Está legal? Paro? Está confuso? Eu preciso de feedback de vocês, tá bom? Para a gente poder... Tá tranquilo, pastor. Tá Para tranquilo? mim também, tá muito bom. Amém. Então, Excelente. vamos nessa. Então, a condenação eterna. Aqui, através do pecado original, nessa estrutura aqui, deixa eu ver, tá aqui.
no pecado original, a condenação eterna. De maneira que esse tempo onde Deus vive, e a gente vai ouvir falar sobre isso, aqui é o tempo kairos de Deus, amém? É o tempo onde Deus vive, que não é o nosso tempo. O tempo de Deus, dessa linha do tempo de Deus, é a linha kairos. É o tempo de Deus. Deus vive de eternidade a eternidade. É o que a Bíblia fala lá, que um dia para Deus tem 1000 anos, né? 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Deus vive num tempo que é dele, que é somente dele. E quando o homem cai, ele começa a viver dentro de um tempo, não mais de uma eternidade de Deus, mas ele começa a viver dentro de um tempo delimitado, que nós chamamos de um tempo cronos. Por isso que nosso tempo é estabelecido como cronômetro, cronógrafo, é um tempo no original lá, esse tempo da humanidade, esse tempo do homem, é essa linha do tempo aqui. Então, essa é a grande estrutura do tempo de Deus. Então, de maneira que, quando nós estamos nessa estrutura, aqui, em algum momento, por exemplo, a queda do homem, Noé, Moisés, mais para Abraão, Moisés, Davi, Salomão, Daniel, enfim, todos os acontecimentos bíblicos estão acontecendo aqui. Aqui também pessoas viveram e morreram ao longo dessa história. Só que Deus, qual é o grande resumo da palavra do Senhor? Essa era a configuração original para toda a humanidade. O homem foi feito para viver eternamente por Deus, mas por causa do seu pecado, ele se desviou desse plano de Deus. E ele está separado de Deus por esse grande abismo aqui, causado pelo pecado. E ele está caminhando para a condenação eterna. Para a condenação eterna. Para a condenação eterna. E aí Deus, a partir do momento que o homem cai, a Bíblia diz, e talvez o maior resumo de tudo que está acontecendo, de todo o plano, de todo o amor de Deus, está em João 3,16. Nesse momento, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, quando Jesus vem, ele estabelece, nesse momento, eu vi que alguém levantou a mão, já vou abrir o microfone. Ele estabelece, nesse momento, o que nós podemos chamar de um novo e vivo caminho para Deus, para o homem ser relegado novamente na eternidade com Deus. De maneira que, quando nós temos esse novo vivo caminho, né, nós vamos, diante dessa condenação aqui da humanidade, enquanto alguns vão seguir para condenação eterna, outros que aceitaram e confessaram a Jesus vão viver com Deus eternamente. Em Apocalipse 20, o grande trono branco, o grande julgamento, fala sobre justamente esse processo. Então, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo o que nós estamos vendo nesse momento e até esse ponto, sobre todos os acontecimentos que estão efetivamente ocorrendo e que a Bíblia vem descrevendo, toda a revelação de Deus, ele diz respeito justamente a esse grande plano de salvação que está compreendido nessa estrutura até o final dessa estrutura. Se você entender isso, você vai entender que aqui Deus começa a narrar em Gênesis e aqui ele vai terminar em Apocalipse. Esse grande plano.
Então, aqui, Gênesis narra a queda e Apocalipse narra a consumação do plano de Deus. Por isso que eu costumo dizer que Apocalipse, mais do que um livro aterrorizante para muitos cristãos, ele deve ser entendido como uma grande história de amor. Porque Apocalipse, ele não fala, ele, na verdade, ele trata sobre o final, como fosse entre aspas, não um filme, é a vida real, mas um filme onde o seu amado encontra a sua amada, Cristo encontra a sua igreja e vive com ela um final feliz eterno. Só que, no nosso caso, não é que talvez sejamos felizes, não é que talvez o Senhor ganhe, talvez Jesus seja vitorioso, talvez nós tenhamos a vida eterna. Não, Jesus já venceu, ele já foi vitorioso na cruz. A dívida que havia contra nós foi paga e toda a dívida foi cravada na cruz. E nós somos vitoriosos de maneira que a condenação eterna para nós, a morte, e a morte que é a segunda morte, que é a separação eterna de Deus, ela foi vencida. E nós hoje somos mais que vencedores em Cristo Jesus, de maneira que nós não seremos talvez vitoriosos, nós já somos vitoriosos, porque nós fomos comprados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, para que tenhamos essa vida eterna com Deus. Então, esse é o grande plano da salvação de Deus. Tudo o que a Bíblia está tratando, em todo esse tempo, e sobre o que nós estamos falando, é sobre esse grande plano. Quando a igreja, de maneira geral, perde essa percepção do que Deus tem trabalhado e do quanto esse Deus trabalhou, porque ele chamou e me amou de tal maneira para que nós que crescemos nele tivéssemos a vida eterna. E nós, às vezes, esquecemos que o nosso grande objetivo aqui não é pagar ou receber a nossa vitória. Eu tenho falado constantemente sobre isso. Para pagarmos o nosso boleto na próxima semana. É óbvio que todos nós sabemos, abrindo parênteses, precisamos pagar as nossas contas, precisamos ter... Ninguém é hipócrita, todo mundo quer ter um bom trabalho, uma boa casa, quer ter o seu alimento, quer ter uma vida confortável. Ninguém está falando disso. Mas esse não pode ser o que nos move. Porque o que nos move, o que nos faz cultuar, louvar, adorar ao Senhor é justamente o grande plano de salvação que ele executou ao longo desse tempo e que já está consumado. Já está consumado. Quando Jesus morre na cruz, ele fala de maneira muito clara, né? Quando ele fala está consumado, ele trata, a palavra original grega é tetelestai, ele fala está pago. Está pago. Está feito. E nós temos eternidade, nós viveremos eternamente com ele e para sempre com ele. Amém? E eu vou abrir aqui para os irmãos falar. Deixa eu voltar para a tela aqui para poder ver quem está com a mãozinha levantada. A irmã Rita está com a mão levantada. Apesar de estar com ela, é a Nádia. Amém, amém. Amém. Pastor, esse plano de salvação me tira uma dúvida. Nada mais é do que um plano de amor por todos nós, não seria isso? A salvação como amor. O grande amor dele por nós, né? Porque ele deu o filho dele. Então, exatamente o que João trata, né? Quero dizer, o amor infinito, né, imensurável, inenarrável de Deus por nós. E ele espera que a gente também tenha, que a gente dê esse feedback, esse retorno a ele. Por isso é que diz lá no mandamento, né? Amai a Deus sobre todas as coisas, honrai pai e mãe, tudo, mas o primeiro é honrá-lo. Eu acho que é o reconhecimento, é o mínimo, né, que se espera, depois de tudo que ele fez por nós. Não seria isso? Amém. Só uma correção, irmã Nádia. O mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, né? E amar o seu próximo como a ti mesmo. Isso é o resumo dos mandamentos, né? do Antigo Testamento, né? Mas é isso. A Bíblia fala sobre uma grande história de amor. Só um parênteses aqui, nós vamos entrar nos atributos de Deus. Nós vamos falar sobre isso. É que esse amor de Deus não necessariamente significa que Deus me ama a tal ponto de que eu posso ser vai pecador. Perdoar tudo. Tudo, exatamente. Vou salvar, Deus ama todo mundo, Deus é amor e vai salvar a humanidade. Não. Deus ama e ele quer que ninguém se perca, que nós sejamos salvos. Mas ele também é justiça e odeia o pecado. Também, né, pastor? Exatamente.
Tem que haver essa correção. Amém? Então, Ok, amém. nesse grande plano, o que nós estamos falando daqui da apostila, nesse aspecto, é quando nós falamos dessa teologia, e aí eu vou trazer essa parte da história para cá. Perdão. Trazer essa parte da história para cá, e aí o que ele começa a falar aqui da teologia propriamente dita, e aí a gente está a aplicação da teologia. Então, a teologia, ela é uma forma de sistematização de entendimento dessa estrutura daquilo que a Bíblia diz a respeito desse plano. Então, ela pode ser dividida nessa linha do tempo, então, reproduzindo essa linha do tempo aqui, ela pode ser dividida, e aí eu vou fazer a mesma linha do tempo, tá? Ela pode ser dividida por época. Por que por época? E aí ele fala aqui, ó, a teologia, ela por época, ela tem a teologia patrística, né, ou patriarcal. Então, a gente vai chamar essa teologia, colocar a cruz aqui de Cristo novamente, só para a gente ter esse marco temporal. Então, aqui a gente pode chamar do Antigo Testamento e aqui do Novo Testamento. Tá? Do Antigo Testamento e Novo Testamento. A graça e a lei. Certo? Só que a teologia patriarcal que eles colocam, por exemplo, o último apóstolo a morrer é o apóstolo João, que escreveu João. Quando ele escreve Apocalipse, logo em seguida ele morre. Então, a gente está falando aí que, se eu não me engano, 70 depois de Cristo. DC, né? DC, mais ou menos. Tá? Aproximadamente. Até um pouco antes. Mas vou colocar aqui como esse marco que tem a queda de Jerusalém e tal, beleza. Desse tempo aqui. Depois disso, depois do último apóstolo que morrer, durante um certo tempo, a gente coloca ali mais ou menos até o ano 300, que é quando? Que é quando a igreja, através do imperador Constantino, né, ela se torna parte do Estado, né? Do Estado que ela começa a viver. O Império Romano era um império que não tinha, obviamente, a religião cristã como religião principal. Até 300 a.C., durante todo esse período aqui, é o que nós vamos ver lá da perseguição da igreja. Então, aqui está acontecendo, por exemplo, Atos dos Apóstolos, perseguição aos cristãos. Aqui depois você vai ver, sei lá, Imperador Nero, os cristãos morrendo, por exemplo, em Roma. Você vai ter uma série de processos de perseguição à igreja e, ao mesmo tempo, a expansão do evangelho por todo mundo até então conhecido, né? Começando lá com as viagens missionárias de Paulo e a expansão de toda aquela estrutura. Quando chega mais ou menos em 300 depois de Cristo, o imperador Constantino, ele se converte, entre aspas, né? Ele tem uma visão e ele traz a igreja para dentro do Estado. E durante esse período, mais ou menos daqui até 1500, nós chamamos, perdão, até 1517, para ser mais exato, 1517, 31 de outubro de 1517, nós temos nesse período aqui o que nós chamamos de, então aqui, vou colocar aqui para vocês entenderem, patriarcal, triarcal. Então, aqui é o período que a gente pode chamar de patriarcal da igreja. Aqui seria o período medieval. Tá? E a partir daqui, em 1517, nesse ponto aqui específico, através de Martim Lutero. E aí depois nós temos aqui Calvino, Anabatistas, enfim, diversos movimentos que surgem nesse ponto especificamente da história, mas sendo Lutero o primeiro deles, onde existe o quê? Aqui é feita, em 1517, a Reforma Protestante. Por que a Reforma Protestante? Até esse momento,
até esse momento aqui da história, a única igreja que existia era a Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja Católica universal, né? Católica significa universal, por isso que a Igreja Universal do Reino de Deus chama universal, que quando surgiu era com a ideia realmente de confrontar a Igreja Católica no Brasil. Então, católica porque é universal, apostólica porque eles realmente acreditam que o Papa é o descendente direto de Pedro, e Pedro é a base da igreja, não Jesus. Eles acreditam que sobre a vida de Pedro, Deus construiu a igreja dele, não sobre a base, a pedra era Cristo. Né? Quando Jesus fala, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu constituirei a minha igreja. No original, ele fala mais ou menos, tu é Petrus, e sobre essa Petra, então você é pedrinha, e sobre essa pedra, no caso eu, sobre essa pedra eu construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, eles acreditam que é apostólica, porque eles acreditam que o Papa é o representante, né, na terra de Deus, né, o sucessor do apóstolo Pedro, né, e, enfim, tem uma série de implicâncias e a maior discordância, e isso foi gerando uma série de discordâncias. A maior delas é que o Papa é infalível, que a sua palavra não é inerrante, uma série de atribuições ao cargo papal que, obviamente, nós não concordamos. E primeiro a protestar contra isso foi Martinho Lutero. Que efetivamente colou na abadia de... Ai, me escapou o nome agora. Deixa eu só pesquisar aqui. Acabei esquecendo. Falhou o nome agora. Estou com Westminster. Espera aí. Só um minuto. Acho que é Westminster mesmo, mas só para não dar a informação errada. É Wittenberg. Eu sempre confundo o Westminster com Wittenberg. Na abadia de Wittenberg, ele coloca uma lista que são 95 teses, as 95 teses de Lutero, onde ele confronta algumas práticas da Igreja Católica. Ele era um monge católico. Ele não tinha nenhuma intenção inicial de romper com a Igreja Católica, mas ele tinha apenas a intenção de discutir. Ele diz, olha, vamos conversar a respeito desses problemas. E a venda de indulgência, por exemplo, a salvação sendo vendida, né? Você podia comprar a salvação para o seu tataravô por um preço, porque estava, na época, construída a Basílica de São Pedro. Enfim, uma série, a gente pode estudar isso com mais detalhes, mas havia uma discordância sobre a questão das imagens, enfim, sobre a conduta da igreja, e ele faz ele publica essas 95 teses. Ele não é respondido no primeiro momento, e a partir dali começa a reforma protestante. Por que reforma? É a reforma da igreja com base no protesto de Lutero. Depois surgiram outros movimentos que foram reformando a igreja, e daqui surge o movimento protestante. Lembra daquela estrutura que eu acabei de desenhar no início da aula? De onde nós fazemos parte, e nós entendemos que a partir daqui nasce a igreja protestante, que está caminhando nesse tempo, e com isso, obviamente, por último aqui, a teologia contemporânea. Então, aí aqui a gente pode falar sobre vários temas, né, da teologia contemporânea, desde os certos como incorretos, né, teologia da prosperidade, outros tipos de teologia, mas a partir daqui é isso que aqui a estrutura ela está falando propriamente dito. Então, essa é a grande estrutura do que a gente está falando aqui, da divisão teológica por época, né? Nesse processo a respeito da estrutura de vamos dizer assim, teológica, do ponto de vista teológico, do plano de Deus. Então, mais uma vez, de maneira nenhuma, a teologia tenta definir ou interferir ou tratar efetivamente esse plano, mas a ideia é sistematizar e entender tudo aquilo que Deus está fazendo ao longo desse tempo. Então, do ponto de vista calvinista, aí ele fala assim, ó, no item 1.2 da apostila, tipo de teologia. Então, por época, eu já expliquei aqui, por ponto de vista, teologia calvinista, arminiana, né, e a teologia católica, propriamente dito, mas a gente está falando de calvinismo. O que a gente fala como calvinismo e arminiana?
né? A gente está falando do ponto de vista de aproximação em relação à salvação, né? A gente tem a grande maioria das igrejas pentecostais são arminianas, né? E aí eu vou tratar de maneira muito superficial aqui nesse momento, a gente pode falar isso mais para frente, mas o arminianismo vai tratar a natureza humana como caída, mas ainda com a parte intacta de parte do seu livre-arbítrio, para poder escolher ser salvo ou não. Tomar a decisão por aceitar a Jesus e ser salvo nesse plano aqui ou não. Enquanto o calvinismo, de maneira geral, ele acredita que Deus elegeu, né, baseado na sua soberania, ele elegeu alguns para serem salvos, e esses alguns são atraídos pelo que eles chamam de graça irresistível. Essas pessoas não têm como dizer não, porque eles acreditam, o ponto principal, a base de tudo, é da corrupção total do homem, ou do estado de queda total do homem, onde o homem não tem nem condições de tomar uma decisão por Deus, porque ele não quer Deus. E aqueles que Deus escolheu de maneira soberana são atraídos pela graça irresistível de Deus para a salvação, e por isso não pedem a sua salvação futuramente, porque uma vez salvo, para eles, teoricamente, salvo para sempre, porque eles são eleitos, pré-eleitos, eles são antecipadamente eleitos por Deus para serem salvos para a eternidade. Então, do ponto de vista teológico, né, de salvação, a gente pode falar sobre arminianismo, sobre calvinismo, e do ponto de vista de ênfase, né, a gente pode tratar de maneira histórica, né, então, entendendo, por exemplo, que a nossa fé é constituída, né, obviamente, pela palavra, mas existem registros históricos, arqueológicos, né, os pergaminhos do Mar Morto, Flávio Josefo, que registram também de maneira histórica, não na Bíblia, né, mas na história da humanidade, essa estrutura, e é inegável isso, tanto é que a humanidade é dividida em antes e depois de Cristo. Então, Cristo, ele é reconhecido dentro da história e tem esse ponto de vista, esse reconhecimento histórico, né, de Cristo, e as escavações, enquanto os pergaminhos, né, a teologia construída a partir desses achados históricos, a teologia bíblica, obviamente, como a Bíblia sendo base de tudo, e a sistemática, que é essa organização, essa estruturação que nós estamos vendo aqui a partir de agora. Então, esses são os pontos do ponto de vista de estruturação teológica. Também, eu acho que eu vou abrir para perguntas agora, e nós, por hoje, nós terminamos esse modo. Nessa primeira aula, irmãos, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo com essa estruturação, mas depois a gente vai fluir pelos módulos da apostila de maneira mais fluida, né, nesse sentido. Mas eu acho importante eu construir essa grande base, porque esses temas, via de regra, eu vou acabar voltando neles sistematicamente para falar sobre isso. Falar porque aqui tem a reforma, porque aqui tem a questão luterana, porque aqui tem a questão calvinista, eles têm essa visão sobre atributos de Deus, que maneira. Então, é importante de ter essa concepção de pecado original, de condenação eterna, de eternidade passada e futura, para nós entendermos efetivamente aquilo que Deus está nos orientando como crentes, como cristãos salvos, e a respeito de tudo que nós temos vivido com Ele. Amém? Alguém tem alguma dúvida aqui? Querem fazer alguma pergunta? Não? Todo mundo, tudo bem? Daqui, tudo bem? Posso então finalizar? Irmãos, vocês estão aí? Sim, pastor, eu estou ouvindo. É porque a gente fica caladinho, porque A o senhor gente fala fica tão caladinho, bem. a gente está prestando atenção, né, irmã? Isso, aí eu fico prestando uma atenção. Às vezes eu acho que eu fiquei fazendo, que é o Fico todo mundo. raciocinando. Estamos aqui firmes e fortes. Amém, amém, meus irmãos, amém. Então, o que eu gostaria, e eu vou fechar esse quadrinho aqui, eu vou até ver se eu salvo, eu mando para vocês no grupo lá do discipulado, para vocês depois verem terem isso, né, esse registro aí para a gente poder depois conversar, enfim, vocês usarem como guia, de maneira geral. Mas o que nós estamos falando aqui, irmãos? O que é importante? O que nós estamos falando? Até falei na última aula
também que nós tivemos dos líderes, né? Nós precisamos entender, e eu vou pegar mais 6 minutos, nós vamos terminar com 1h10, nós começamos às 8h10, vou terminar às 9h20, efetivamente. Nós precisamos dos pastores também, pastor Edberto, pastor Leandro, não sei se estão aí, pastora Renato, pastora Sul. Estou aqui. Se vocês quiserem falar, pastor, desculpa, às vezes eu vou, né? Fique à vontade, hein? Tá mutado aí, pastor. Acho que... Fica à vontade, pastor Lúcio. Está perfeito, está excelente. Está muito interessante a aula. Eu percebo que as pessoas precisam ficar à vontade aqui, porque é uma aula que você pode participar, você pode se comunicar, você pode perguntar, tá bom? Isso é muito importante. Isso é que dá, assim, um toque especial na aula, viu? Amém. Então, quando nós falamos sobre essa questão, irmãos, eu não quero trazer nenhum grande... O que eu quero é contextualizar a nossa fé. Nós, como cristãos, nós precisamos ter um embasamento da nossa fé, até para nós sabermos nos posicionar na sociedade. Nós, muitas das vezes, nos colocamos diante da sociedade e a sensação que nós temos é que parece que a nossa fé é uma fé de segunda classe. Uma fé de pessoas ignorantes, de pessoas que não têm conhecimento. Nós já falamos na primeira aula sobre isso, sobre a questão científica, a questão da criação, do Big Bang. Se você não assistiu, assista, a gente vai liberar daqui a pouco. Deixa eu ver até se o vídeo já está liberado aqui, nesses termos. Então, nós precisamos, nesse aspecto, ter essa percepção de que nós temos que ter a nossa fé, ela é embasada. Ela não é uma fé vã, não é uma fé como é que eu posso dizer? Sem um embasamento teológico, de conhecimento, uma fé real nesse aspecto, uma fé estruturada. Nós precisamos entender que Deus, ele tem feito e executado o seu plano de salvação para a humanidade. E talvez o maior, e aí na última aula de quarta-feira com a Escola de Líderes eu coloquei sobre isso, talvez a maior percepção e o melhor exemplo que nós temos sobre isso é que o ser humano, lembra que eu falei aqui de toda a estrutura que nós estamos colocando, o ser humano tem essa necessidade de conhecer e de caminhar em direção a Deus. E nós precisamos entender que, a partir do momento que nós entendemos que o ser humano ele tem essa necessidade de Deus, ele pode até... A minoria rejeita Deus como ateus, mas a grande maioria busca Deus de alguma maneira. Busca Deus do seu próprio modo, busca Deus com o seu próprio entendimento, busca Deus de maneira equivocada, do ponto de vista nosso de fé, mas busca Deus. O homem foi feito com um espaço dentro dele que somente Deus preenche. E cabe a nós, como participantes dessa grande obra, desse grande serviço, de compartilharmos da salvação que Deus disponibilizou para toda a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nesse aspecto, nós precisamos ter essa percepção de que nós somos os trabalhadores que Deus espera. A Bíblia fala dos trabalhadores da última hora, daqueles que estão e precisam demonstrar esse plano de Deus. Né? E o ser humano nasce com esse instinto. Ele nasce com o instinto de que existe algo maior do que ele. Ele vai querer explicar no universo, ele vai querer explicar em outros deuses, porque o diabo, como ele se viu impossibilitado de tirar esse caminhar, esse instinto do homem buscar a Deus, o que ele fez? Já que eu não posso tirar esse instinto do homem, porque o homem nasceu com um vazio, o homem tem essa necessidade de buscar algo maior que ele percebe, ele tem esse instinto de que existe algo maior, que existe um Deus. O diabo fez? Ele concentrou seus esforços a criar uma variedade de deuses para desviar o homem desse caminho, para que as pessoas não conheçam a verdade, porque, como eu falei lá em Apocalipse 20, o diabo já está derrotado, sempre foi sobre quem ele vai levar com ele. Não, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o grande plano de salvação. E eu falei na semana passada sobre isso.
Se você, por exemplo, pensar, quando, por exemplo, um exemplo eu falava sobre as tartaruguinhas do projeto Tamar, por exemplo, tá? As tartaruguinhas do projeto Tamar. Você já viu aquelas tartaruguinhas que nascem na praia? Alguém já viu? Alguém pode falar se já viu? Aquelas tartaruguinhas que nascem na praia e aí sai do ovinho, elas vão correndo em direção aonde? Ao mar. Ao mar, não é isso? Elas Ao vão mar. correndo em direção ao mar, né? E É. por que mas você já se perguntou por que elas correm em direção ao mar? Por que elas não correm para o mato? Acho que elas precisam, né, para respirar, não sei. Por instinto, certo? A gente pode dizer Instinto. que é por instinto. O que É. faz uma tartaruga correr para o mar e não correr para o mato? E não correr para trás? Ela corre para o mar, ela corre em direção ao mar. Porque por instinto, o instinto diz para ela que existe algo que é real, que ela ainda nem conheceu, porque ela acabou de nascer, mas que é o mar. E que ela precisa ir em Verdade. direção ao mar. É uma questão de sobrevivência que ela alcance o mar. Ele nasce, mesmo sem saber, mesmo sem nunca ter pisado no mar, mesmo sem nunca ter entrado no mar, ela nasce com sensação, com sentimento, por instinto, por uma necessidade de buscar e de ir em direção ao mar. Se você pegar essas mesmas tartarugas e colocar elas no deserto, elas vão nascer e elas vão morrer no meio do deserto buscando o mar. Nesse exemplo que estou dando, todo ser humano nasceu com a necessidade de conhecer ao Deus eterno, ao Deus invisível e real. Todo ser humano nasce com essa necessidade. Alguns felizados, como nós que estamos aqui hoje nessa sala, tivemos o desejo, a percepção de que precisávamos correr em direção ao mar e encontramos o mar. Amém. Tivemos a percepção de que precisávamos de Jesus, de que precisávamos de Deus, e encontramos o verdadeiro Deus. Mas muitos outros vão morrer tentando. Vão passar o resto da vida com essa percepção de que elas precisam de algo maior que elas. Mas, infelizmente, elas não encontrarão essa resposta. E a nossa responsabilidade dentro do grande plano de salvação é, como cristãos, testemunharmos a respeito disso. De que o Senhor existe, que Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Esse é o grande plano da salvação. E é sobre isso que nós tratamos aqui hoje. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. Nós vamos encerrar agora. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida. Agradeço aos irmãos que nós temos passado aqui 10 minutos da nossa aula. Nós estaremos aqui na próxima semana falando sobre esses pressupostos da teologia, pressupostos pessoais. A partir de agora a gente vai caminhar um pouco mais rápido, mas é isso. Nós temos um compromisso de estudar e conhecer a palavra de Deus para podermos avançar e testemunharmos a respeito dele. Amém? Então, não sei se o pastor Gilberto apareceu, quer falar, pastor, fica à vontade. Nós depois vamos orar. E eu vou colocar aqui, irmãos, no link aqui, ó, tá vendo? Eu acabei de colocar aí, tem um link do YouTube, é da aula da semana passada, ela já está lá no canal do discípulo. E você pode assistir na semana passada, se você perdeu, se você ficou com uma dúvida. A gente fala um pouco sobre a questão da nossa relação como cristão com a ciência, e hoje nós falamos um pouquinho da relação, nós como cristãos, com a teologia, com o plano de salvação, e como a teologia vai começar a trabalhar e sistematizar esse conhecimento e a nossa fé ao redor desses aspectos. Tá bom? Vamos orar, então, a irmã que se sentir à vontade, fique à vontade. Eu vou pedir a irmã Mary, né? Que hoje que está aí, pedir para orar, em nome de Jesus, para nós encerrarmos, ter bastante participação, para abençoar a nossa aula. Nós nos vemos na próxima semana, amém? Amém. Deus, obrigada, Pai, por essa palavra, obrigada por esses ensinamentos, Senhor. Continua usando a boca do teu servo, Deus, falando através da vida dele aos nossos corações, Senhor. Que possamos estar aprendendo, Deus, e botando em prática, Deus, tudo aquilo que o Senhor está nos ensinando com a tua palavra. Obrigada, Deus, por estar nos enriquecendo. É assim que nós nos sentimos. Gratos a ti por essa palavra. Que tu nos dê uma noite de paz e nos abençoe, em nome de Jesus.
Amém. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, até a próxima semana, no mesmo horário, às 8 horas entramos, 8h10 iniciamos. 1h10 aí a gente conclui a aula, tá bom? Fiquem na paz. Uma excelente semana a todos, em nome de Jesus, tá bom? Fiquem com Deus. Paz a todos. Obrigada. Amém. Obrigada, muito Paz. obrigada. Paz do Senhor, a paz. Obrigada, pastor. Pastora Tânia, Deus abençoe. Amém. Nós todos. Amém, pastor, a paz.